Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam plenas na vida de vocês. Hoje chegamos ao 18º e último dia de exposição do livro do profeta Isaías e estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 64 a 66. Queridos, eu gostaria de dizer que foi uma honra e um prazer acompanhá-los durante essa jornada pelo livro de Isaías. Mas antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, por Tua bênção sobre nós em todos esses dias nos quais examinamos e meditamos nas profecias de Isaías. Obrigado por Tua graça e direção, pela vida dos irmãos que nos acompanharam nessa jornada. Peço que Tu abençoes a cada um, abrindo-lhes a mente e o coração, que eles possam ter Te conhecido um pouco mais e assim buscarem a cada dia se aproximar mais de Ti, ter mais intimidade contigo em suas orações e serem mais fiéis e dedicados a Ti. E no que diz respeito a mim, obrigado por me ensinares tanto. O Senhor sabe que eu procurei dar o meu melhor para que Teus filhos compreendessem da melhor forma possível a Tua palavra. Esse tem sido o meu objetivo nas exposições. E eu espero ter colaborado com o Senhor nessa missão. Pai, eu Te agradeço por esse enorme privilégio. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o capítulo 64 de Isaías é uma oração de lamento e também de anseio pela intervenção de Deus. O capítulo reconhece os atos passados de Deus e pede sua presença e misericórdia no presente. Fala dos pecados do povo e da sua necessidade de perdão e restauração. O capítulo enfatiza Deus como o oleiro e o povo como o barro, convidando então Deus a trabalhar neles mais uma vez. Expressa um desejo sincero de que Deus se revele e responda aos seus clamores. E também transmite uma mensagem de humildade, arrependimento e desejo de um relacionamento renovado com Deus. É um apelo para que Deus manifeste sua presença e transforme suas vidas. Dos versos 1 a 5, nós vamos ver que a oração que começou lá no capítulo 63, verso 15, agora continua e se transforma em confissão. O remanescente implora a Deus que rasgue os céus e desça com fúria sobre seus adversários. Recordo então as intervenções anteriores de Deus, manifestações únicas do único Deus verdadeiro que age por quem nele espera. Eles se lembram de que Deus mostra favor àqueles que se deleitam na justiça. Mas eles incorreram na sua ira por causa dos seus pecados de longa data. E se perguntam se há alguma esperança de que pessoas como eles possam ser salvas. Nos versos 6 e 7, eles continuam confessando sua impureza pessoal e admitem que suas melhores ações são como trapos imundos. Não é de se admirar que sejam folhas murchas, levadas pelo vento de suas próprias iniquidades. A morte espiritual em Israel. E além disso, não se encontram intercessores em parte alguma, porque Yahvé os abandonou às consequências de seus pecados. Nos versos 8 e 9, entretanto, o Senhor ainda é o Pai deles, e ainda há esperança de que o oleiro possa fazer algo com o barro. E então eles imploram a Deus para aliviar sua ira,
perdoar e esquecer seus pecados, e ainda reconhecê-los como seu povo. Nos versos de 10 a 12, a condição devastada do país e particularmente de Jerusalém e do templo são fortes razões pelas quais Deus deveria liberar sua ira e agir decisivamente em favor de seu povo aflito. O capítulo 65 prevê uma nova ordem e a resposta de Deus a diferentes grupos de pessoas. O capítulo contrasta aqueles que buscam a Deus com aqueles que o rejeitam. Fala de um tempo em que Deus suprirá as necessidades do seu povo e os abençoará abundantemente. Dirige-se àqueles que adoram falsos deuses e alerta sobre as suas consequências. O capítulo descreve um novo céu e uma nova terra e a alegria e harmonia que virão com a presença de Deus. Enfatiza a transformação da tristeza em alegria e o estabelecimento de uma sociedade justa. Também transmite uma mensagem da fidelidade de Deus no cumprimento final de suas promessas e da distinção entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que se rebelam contra ele. No verso 1 aqui do capítulo 65, começa a resposta de Yahvé à oração anterior. Aquela que eu havia falado, que começava no verso 15 do capítulo 63 e ia até o verso 12 do capítulo 64. No contexto, o primeiro verso refere-se ao fracasso de Israel em buscar a Deus e a sua relutância em responder ao seu chamado. O apóstolo Paulo aplica isso em Romanos, no capítulo 10, verso 20, ao chamado dos gentios, onde ele repete o texto: fui encontrado por aqueles que não me buscavam, fui manifestado àqueles que não perguntaram por mim. Nos versos 2 a 7, nós vamos ver que esses versos referem-se inequivocadamente a Israel. Deus implora incansavelmente a um povo que se entrega às coisas abomináveis, associadas à idolatria e ao paganismo. Por terem sido iniciados em ritos secretos, consideram-se mais santos que seus semelhantes. Por causa disso, eles são uma irritação contínua para o Altíssimo. Então, ele os retribuirá por toda a sua idolatria e pecado. Nos versos 8 a 12 do capítulo 65, Yahvé promete poupar um bom cacho de uvas, que significa o remanescente fiel, em um vinhedo que de outra forma seria ruim, o resto da nação. Este remanescente preservado habitará na terra. Rebanhos pastarão na planície de Saron, a oeste, e no vale de Acor, a leste. Tudo isso para o benefício dos santos. Quanto à grande massa apóstata, a história é diferente. Eles abandonaram o templo e adoraram Gade, que significa fortuna ou sorte, e também Mene, que significa número, destino. Portanto, Deus os destinará à espada. Ao invés de responder às súplicas do Senhor, eles escolheram coisas que eram más e desagradáveis a ele. Nos versos 13 a 16, o contraste entre a sorte dos verdadeiros crentes e a dos incrédulos é destacada aqui. É a diferença entre comida abundante e fome, entre bebida abundante e sede, entre alegria e vergonha, entre canto e lamento, entre a maldição de uma adúltera e uma bênção. Naquele dia, quando os erros da terra forem corrigidos, as pessoas usarão o nome, o Deus da verdade, quando se abençoarem ou quando fizerem um juramento. Em outras palavras, Deus será reconhecido como aquele que realiza seus planos, que faz o que ele diz que fará. Nos versos de 17 a 25,
nós vamos observar que os versos finais do capítulo 65 descrevem condições milenares. Os novos céus e a nova terra referem-se aqui ao reino de Cristo na terra. Quando o reino chegar, o Senhor se alegrará em Jerusalém e no povo de Israel. Os sons de tristeza e angústia não serão mais ouvidos. A mortalidade infantil e a morte prematura serão erradicadas. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar, somente a partir dos 100 anos será excomungado se não houver arrependimento. Os homens viverão para desfrutar do fruto do seu trabalho, porque a duração da vida dos fiéis estender-se-á por todo o milênio. Não haverá trabalho improdutivo, e os jovens não serão isolados pela guerra ou pela calamidade. Pais e filhos desfrutarão da bênção do Senhor. Outro detalhe importantíssimo é que não haverá mais obstáculos à oração. O Senhor diz que antes que alguém houver clamado a Ele, Ele responderá. E quando a oração ainda estiver sendo feita, ela já será ouvida. Os animais selvagens serão mansos e domesticados, porém as serpentes se alimentarão do pó da terra, como símbolo de derrota e da humilhação. E não mais haverá perigo no Monte Santo de Deus, Sião. O capítulo 66 conclui o livro com um retrato da majestade de Deus e seu relacionamento com seu povo. O capítulo fala da transcendência de Deus, observando que nenhum templo ou criação pode contê-lo. Aborda a questão da adoração verdadeira, enfatizando um coração contrito e humilde diante de Deus. Contrasta aqueles que honram a Deus com aqueles que se envolvem na idolatria e na hipocrisia. O capítulo descreve um futuro em que Deus julgará os ímpios e abençoará os fiéis. Fala de um tempo em que o povo de Deus de todas as nações virão adorar em Jerusalém. E também transmite uma mensagem da soberania de Deus, da importância da adoração genuína e da culminação, ou seja, do cumprimento do plano redentor de Deus para todas as pessoas. Os versos 1 e 2, nós vamos ver que as palavras iniciais do último capítulo de Isaías foram escritas ao povo impenitente de Israel. Eles não precisam pensar que nessa condição poderão agradar a Deus construindo um templo para Ele. Afinal, Ele é o Criador e proprietário universal, em outras palavras, dono do mundo, entronizado no céu, tendo a terra como escabelo de seus pés. A morada que Ele deseja é o coração de uma pessoa humilde e contrita, e que treme a sua palavra. Nos versos 3 e 4, nós vamos ver que aqueles que são impenitentes ofendem a Deus por suas observâncias religiosas. Quando separados da santidade prática, os seus sacrifícios e ofertas são crimes e abominações. Eles podem escolher seus caminhos hipócritas, mas não podem escolher as consequências daquilo que Deus fará com isso. Aqueles que recusam seu chamado ao arrependimento e seguem os caminhos que o Senhor odeia, provarão a sua ira. Nos versos 5 e 6, aqueles judeus fiéis e tementes a Deus, que tremem por sua palavra, serão perseguidos por seus próprios irmãos. Os ímpios perseguidores pensarão que estão prestando um serviço a Deus, mas o Senhor intervirá para envergonhar os seus inimigos. A obra de julgamento começará no templo. Ali, a voz de Yahvé revelará que chegou o tempo da recompensa. Os versos 7 a 9, no verso 7, Israel dá à luz a um filho homem, o Messias. Antes do tempo das dores do parto,
a grande tribulação. No verso 8, ela dá à luz filhos após o período de dores de parto. O primeiro nascimento ocorreu há quase 2000 anos em Belém. O segundo é o renascimento espiritual de Israel, que ocorrerá após a tribulação. Nada impedirá o Senhor de cumprir esse propósito. Dos versos 10 a 17, o dia da restauração de Israel será um momento de grande alegria em Jerusalém. Todos que a amam e que choraram com ela compartilharão o êxtase e a alegria daquele momento. Enriquecida pela glória dos gentios, ela, por sua vez, dará prosperidade, nutrição, conforto e rejuvenescimento a todos os que vierem a ela. Então será óbvio para todos que Yahvé está comprometido com o bem-estar dos seus e com a punição dos seus inimigos. A segunda vinda do Senhor significará o desencadeamento da sua indignação ardente contra todos os idólatras e rebeldes. Ele os vê passando por cerimônias para se tornarem ritualmente limpos, apenas para se envolverem nas mais abomináveis práticas idólatras. Nos versos 18 a 21, ele que conhece suas obras e seus pensamentos, quando ele fizer chover julgamento sobre eles, eles então verão sua glória. Ele lhes dará algum sinal sobrenatural que não podemos identificar aqui no texto no momento. Mas aqueles que escaparem irão até os confins da terra com a notícia do poder e da fama do Senhor. Então, os gentios mobilizarão os seus meios de transporte para transportar os israelitas dispersos de volta à sua terra, como se estivessem trazendo uma oferta a Yahvé. Deus reinstituirá o sacerdócio e a ordem levítica para o serviço no templo milenar. Nos versos 22 e 23, o status de Israel perante Deus será tão permanente e seguro quanto os novos céus e a nova terra. Peregrinos de todas as nações virão a Jerusalém nos horários determinados para adorar. O verso 24 ainda acrescenta que enquanto eles estiverem lá, eles verão os cadáveres dos rebeldes sendo cremados no fogo perpétuo. A boa notícia é que uma pessoa pode escapar do fogo eterno do inferno colocando sua fé no Salvador, o servo do Senhor que Isaías descreveu de forma tão cativante em tantas de suas profecias. Para a grande maioria de nós que já recebemos Cristo como nosso Salvador, o livro de Isaías é uma grande profecia e uma grande poesia, certamente entre as melhores do Antigo Testamento. Mas seria uma pena se isso fosse tudo. Muito mais do que uma grande profecia e uma linda poesia, nós devemos aplicar este livro à nossa vida diária e praticar a boa vontade de Deus. Tudo isso traz à tona a loucura, a futilidade e a pecaminosidade de seguirmos o nosso próprio caminho, executarmos os nossos próprios desígnios e nos voltarmos atrás daquilo em que Deus não pode ter prazer, em vez de esperarmos nele, ouvirmos sua voz e deleitarmos-nos no cumprimento de sua plena vontade. Através de nossa caminhada com Deus, ele cumpre e cumprirá todas as promessas de sua palavra. E assim, nós concluímos a exposição de hoje e o livro de Isaías. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.